Terceiro! E aí, galera, tudo bem? Sejam bem-vindos à minha casa e hoje nós vamos falar um pouquinho de alguns conceitos de sociologia, tudo bem? Então, nós estamos iniciando o terceiro módulo, vamos pontuar aqui alguns conceitos importantes para a gente chegar no que diz respeito realmente à identidade nacional. Mas antes de falar sobre esse assunto, é importante que estabelecemos aqui uma relação entre realidade social, ideologia, alienação e paradigma. Conceitos de extrema importância nesse momento que nós estamos vivendo e também considerando aí um produto químico desse processo social. Então, eu preparei aqui alguns slides primeiro para nós fazermos uma reflexão o que seria esses conceitos importantes aí a serem trabalhados. E a pergunta que eu faço a todos vocês é: quem é você? Vamos lá, então eu vou contar, ó. Quem é você? 1, 2, 3, 4, 5. Já pensou quem é você? Vamos lá. Oh, coloquei aqui algumas características. As perguntas vão seguindo por aqui, mas eu vou lendo aqui, tudo bem? Você já pensou por que você acha que é o que é? Outra reflexão aí pra vocês, hein? Por que se define como sendo estudante, brincalhão, rapaz, bom jogador de futebol, uma menina, bela, que gosta de música? Bom, as características que vocês se dão. Quem ensinou para vocês as palavras? Quem deu as definições das palavras? Que você é estudante, que você é brincalhão, que você é bonita, que você é esperta ou que você é inteligente? 1, 2, 3. Pensem aí. Você começa a ver que nós somos, em grande parte, o que os outros nos dizem ou acham que somos. Já pararam para pensar nisso? Que nós nos definimos assim, tendo por referência como os outros nos olham? É à medida em que nós vamos percebendo o que os outros pensam e acham a nosso respeito, nós vamos formando a nossa própria identidade. Olha como isso é profundo. Então, na construção do processo de socialização, conforme todas as pessoas à nossa volta vão nos caracterizando, é nesse momento que nós formamos a nossa identidade. Eu quis começar por esse ponto, primeiro porque é a matéria de sociologia. E a matéria de sociologia nós temos uma grande dificuldade de separar o que é o objeto de estudo e o que é o sujeito. Então não tem como nós trabalharmos o objeto de estudo separado do homem, porque o homem é um ser social. Então essa referência de construção é muito complicado. Então para poder chegar no que é a identidade nacional, da forma que ela foi construída historicamente, nós precisamos primeiro entender o que é a nossa identidade. Então, essa construção é algo que é exterior. E aí, nesse momento, eu estou falando criteriosamente de um grande sociólogo, né? De um clássico que é o Durkheim. Então, nesse processo que as pessoas vão nos referindo a nós, é nesse momento que a gente caracteriza, então, o que é a nossa identidade como pessoa. Então, isso é inegável, que nós somos seres sociais. E nós vamos sempre ter por parâmetro uma construção social do homem na sua atuação. O que é esse homem, então, dentro do objeto de estudo? Né? O sujeito e o objeto se interrelacionando a todo momento no processo histórico. Isso é muito difícil, porque é difícil até para manter neutralidade diante da minha construção, da construção da minha identidade e da minha exterioridade. Essa neutralidade é muito complicada. Então, o homem e a mulher são seres sociais. A mulher ela foi construída historicamente, socialmente. Né? Isso é muito visível no processo histórico da mulher e o homem também. Então, o homem é um ser social, desde o mais primitivo, a necessidade de convivência é demonstrada em suas ações. E Aristóteles aponta o homem e a mulher como um animal social, ou seja, como um ser que vive e se realiza por meio do convívio social. Então, Aristóteles define que o homem ele tem o poder da linguagem e ele é um ser social e um ser político, ou os político, como ele fala, porque ele tem o domínio da linguagem. Então, antes de ser um ser individual, o homem é um ser social. Então, o que é socialização? Nós já vimos isso esse ano, tá? Nós já conversamos disso esse ano, sobre socialização primária e socialização secundária. Então, a socialização é um comportamento do indivíduo, é determinado e determina a cultura, o ambiente em que se vive.
A esse processo de assimilação da cultura em que vivemos damos o nome de socialização. A assimilação de todo conhecimento, cultura que eu tenho é um processo de socialização e valores também. Na verdade, a assimilação é uma das formas de adaptação e a outra é de acomodação. Então, nós vamos utilizar duas terminologias aqui: adaptação e acomodação. A partir desse processo de socialização, onde essa estrutura é definida como assimilação e acomodação, nós vamos construir a nossa realidade social. Então, veja, essa realidade social é um processo de construção da minha identidade, tá? Do que é exterior, do que é assimilação, do que é perceptível a esse mundo a partir das minhas relações construídas. Então, a realidade social, de modo geral, podemos falar que a realidade social é um conjunto das vivências que as pessoas têm que são compartilhadas para as demais que pertencem ao mesmo grupo. Então, ou seja, tudo que eu vivo, tudo que eu sinto e que é compartilhado com as pessoas à minha volta. E nesse caso, preponderantemente a minha família, principalmente, ela é a minha realidade social. Né? Tudo que eu vivo, tudo que eu sinto, tudo isso é construído e compartilhado com essas pessoas. Então, ela resulta da percepção que os indivíduos e grupos têm de suas vivências, que são filtradas por suas crenças, valores e experiência. Ou seja, a percepção de mundo que eu tenho, que foi construída durante toda a minha vida, né, se reflete na minha vivência, no meu dia a dia, e elas são filtradas, né, dentro das minhas crenças, dos meus valores, das minhas experiências, das minhas realizações. Essa minha percepção de vida é minha realidade social. E nesse sentido, a realidade envolve aspectos que podem não ser concretos e às vezes podem não ser sequer reais. A realidade, ela envolve aspectos que não podem ser concretos e às vezes podem não ser sequer reais. E essa realidade nós vamos aí entrar em filosofia. Porque essa realidade não concreta é aquela realidade que é perceptível aos meus sentidos, mas tem a possibilidade de me enganar. Aqui, olha, se vocês olharem daí, essa figura incomoda, né? Tem uma hora que ele se mistura, você não sabe mais o que é ponto, o que é traço, se é o preto ou se é o branco que se sobressai. Isso aqui é uma figura de linguagem para a gente entender essa questão da percepção, porque a realidade ela não é a mesma para todo mundo, tá? Essas figuras de percepções da realidade são figuras que às vezes caem muito na prova dos vestibulares, mas muito mais no aspecto filosófico, mas acaba entrando também nessa questão da realidade social, porque nós estamos no processo de construção de identidade da realidade. A percepção é forçosamente seleção. Isso é muito importante. Não esquece essa palavrinha, seleção. Porque a pessoa não pode processar conscientemente todos os estímulos que recebe. Segundo alguns teóricos, o que percebemos conscientemente é apenas 1/1000 do que vemos, 1/1000. Né? O resto fica armazenado no cérebro, mas nunca chegará a se tornar consciente. A percepção é um tempo seleção e organização, ou seja, o nosso cérebro ele vai separar, ele vai fracionar o que realmente é importante para a minha vida. Porque é tanta informação que nós recebemos todos os dias que é impossível, humanamente impossível, o cérebro absorver tudo. Então ele vai fazer uma seleção do que realmente é importante para a minha vida. Então, aqui eu trabalho com uma outra figura, e essa figura que o ano passado caiu no vestibular da FUVEST. Tudo bem, pessoal? Essa figura de percepção, porque a gente perde, né? Cada pessoa que olhar esse desenho, cada pessoa vai ter uma interpretação diferente. Então, um vai acreditar que a água está saindo daqui de baixo e ela está subindo e levando o seu curso até embaixo, nessa casinha. Outros vão olhar e vão falar, não, a água não está saindo daqui, ela está caindo aqui nessa casa de baixo, ela está saindo do outro lado e está fazendo o seu curso natural e descendo, ou seja, cada um vai ter uma percepção da realidade a partir então desse fracionamento, a partir então da sua percepção de mundo e do que realmente é importante para você. Então, a aquisição de novos conhecimentos tem uma importância fundamental. Os conhecimentos prévios, já que são os esquemas ou estruturas mentais sobre os quais se articularão as informações novas. Um camponês ou um pastor são muito mais capazes do que o homem da cidade de prever se vai chover. O camponês e o pastor veem no céu o que o cidadão urbano é incapaz de ver,
porque não aprendeu os códigos, lhe faltam esquemas mentais para a representação dessa realidade. Então, mais do que nunca, além da filosofia, a sociologia está comprovando que ninguém tem a verdade de tudo. Porque a realidade que nós construímos, a percepção de mundo que nós construímos, ela está de acordo diretamente com o mundo que eu vivo. Então, nesse caso, ele separou um camponês de um homem da cidade. Um camponês tem uma percepção de quando vai chover, se o tempo vai melhorar, em que momento é essencial ele então semear, né, o seu cultivo. Por quê? Porque ele tem toda essa relação estabelecida com a natureza da percepção e da realidade da vida dele. Assim como o homem na cidade cria a sua percepção e a sua realidade nas relações da convivência dele, né, ali da situação em que ele vive. Então, a percepção é algo que é construído, são códigos que são construídos dentro da nossa capacidade mental a partir do quê? Da socialização, a partir do mundo que se oferece para mim externamente. Tudo bem? Então, essa percepção ela é algo que é construída, tá? Então, isso são representações da realidade, representações da minha realidade. Então, a representação da minha realidade não é a mesma representação da realidade do outro. E isso que é necessário a gente ter essa interpretação dentro da realidade social. Sendo assim, no cotidiano, tende-se a viver com a ingênua convicção de que existe uma percepção natural da realidade, e não existe. E que a própria cultura impõe, né? E no caso hoje, mais ainda dentro de uma cultura de massa, essa cultura é imposta pela secularização da indústria, que todos nós somos iguais, consumimos iguais e vivemos de uma forma igual. Tende-se a identificar a percepção com objetividade. Cada um acha que sua forma de perceber a realidade é o modo que é o verdadeiro, é o modo que é o natural. Não contamos com antídotos para essa visão parcial provinciana do mundo. Os homens, sem dúvida, vivem a maior parte de seus dias no âmbito de uma só cultura, e que é uma mentira. Mas é a imagem, a tendência que se passa pra gente é que todos nós somos iguais, tem uma única realidade, uma única percepção e uma única cultura, que praticamente a industrialização fez esse processo de planificação. Para Regis Debray, o que nos faz ver o mundo é também o que nos impede de vê-lo, a nossa ideologia. Nossa ideologia está incorporada a nossos esquemas culturais. Então, todo esse processo de construção social forma a nossa ideologia. E a crítica aqui é que a nossa própria ideologia, a nossa própria construção, faz com que nós deixemos de perceber a realidade real em que vivemos e a realidade do outro. Então, o nosso bate-papo hoje de introdução à ideologia foi esse, paradigma, alienação e outras questões sociais. Espero que esse diálogo, né, tenha sido interessante para vocês e a gente se encontra numa próxima. Um beijo!